A Imbel é um grande símbolo da industrialização da Zona Norte. A gente falou sobre isso, sobre o desenvolvimento da Zona Norte no segundo episódio, mas precisava de um único para falar dessa indústria. Então eu te convido a acompanhar o quarto e último episódio de Resgatando Juiz de Fora sobre a Zona Norte e resgatar as memórias da nossa cidade. Vem comigo. Eis aqui uma das grandes realizações do governo do presidente Getúlio Vargas. A fábrica de estojos e espoletas de artilharia em Juiz de Fora, cujas obras foram iniciadas em 1933 e terminadas em 1935. Pessoal, a gente está aqui em frente à Imbel, que é o ponto que a gente vai tratar hoje nesse episódio sobre a Zona Norte, sobre Nova Era. O Rômulo, ele é historiador, escreveu um livro a respeito da Imbel e ele vai falar um pouquinho da história dessa indústria aqui pra gente. Fala um pouquinho pra gente, Rômulo. Como é que surgiu? Ela sempre teve esse nome? Do que se trata a Imbel? Sim, a fábrica de Juiz de Fora, né, atualmente Imbel é uma empresa, a Imbel é uma empresa pública que gere um parque industrial que é a indústria de material bélico do Brasil. Essa fábrica ela é parte de um complexo industrial que prioriza a fornecimento de munição de grosso calibre para as Forças Armadas, no caso, em especial para o Exército Brasileiro. Essa fábrica de Juiz de Fora é uma estrutura muito peculiar e muito importante para a Defesa Nacional, em virtude da produção, né, das granadas de artilharia. E essa fábrica ela foi construída em 1934, durante um esforço que existiu do governo Getúlio Vargas de aparelhar o país. Já em 1935 ele já estava pronto e nos anos posteriores, até 1938, quando a fábrica é inaugurada, em 22 de março de 1938, esse complexo já estava funcionando e produzindo munição, estojos, espoletas e carregando granadas de artilharia para o Exército. Os operários chegam para a faina diária, desembarcando na parada Coronel Felício Lima. Rômulo, vamos voltar também a alguns fatos, algumas coisas importantes que aconteceram aqui na fábrica, na indústria e que marcaram também a população aqui do entorno, né? Em 2016 a gente teve uma explosão, né? Teve um acidente que aconteceu aqui, marcou muito as pessoas, é um fato recente. O que você pode falar sobre isso? Aconteceram outras vezes? Sim, esse fato da explosão ocorre justamente devido à própria produção da fábrica, que é um material, munição, né, de grosso calibre, e trabalham-se aqui com explosivos, como TNT e vários tipos de outros explosivos, pólvora. Então houve aqui uma explosão em 2016, numa área que é fora do pátio industrial, que é lá do outro lado do Rio Paraibuna, que foi um paiol, né, que foi pelos ares. Mas não houveram vítimas e tudo, e houve alguns danos materiais, importantes inclusive, mas nada de nenhuma vítima fatal ou ferimento. Mas o que realmente ficou na memória da cidade de Juiz de Fora foi um acidente que ocorreu em 1944, quando uma oficina próxima a esse local que nós estamos aqui, a mais ou menos uns 70 metros aqui de onde nós estamos, a chamada Oficina 4, ou Oficina de Carregamento de Artefatos, ela explodiu, teve uma explosão em série, na realidade foram 3 explosões e vitimou 14 pessoas. A explosão foi tão violenta que também foi ouvida do centro da cidade e 3 operárias que estavam trabalhando nessa oficina, elas evaporaram, foram vaporizadas pelo calor da explosão. E outras 11 pessoas foram totalmente esfaceladas, mutiladas, e na época teve 163 feridos que trabalhavam na fábrica, pessoas que estavam na fábrica. Essa explosão foi a que marcou realmente a história de Juiz de Fora e que causou um certo temor da população com relação a esta fábrica. Mas isso é uma coisa de uma outra época, onde não existiam as mesmas políticas de segurança do trabalho que existem hoje. O Rômulo falou pra gente uma curiosidade de como o terreno era usado antes da construção da fábrica. Esse terreno aqui onde nós estamos hoje, onde se encontra a fábrica de Juiz de Fora, ele até 1934, quando começou a construção da fábrica, ele era um local de treinamento do tiro de guerra. Eles vinham de trem, paravam na estação de Benfica, que é logo aqui próxima, aqui é mais ou menos 1 quilômetro daqui, desciam e vinham para cá cavar trincheiras e fazer treinamento de tiro, campo de tiro e tudo.
Então, o que acontece? É um terreno muito acidentado e muito cheio de charcos, de brejos e tudo. Era muito propício para o tipo de treinamento que era feito na época. O Maurício Lima trabalhou na fábrica e relembra junto com a gente como era naquela época. Maurício, esse local que a gente está é exatamente onde? E deixa eu já te perguntar uma outra coisa. Você trabalhou aqui na Imbel, né, durante um tempo, né? Conta aí pra gente. Estamos em frente a um marco histórico, né? A entrada histórica da fábrica. Feia, né? Digamos feia, que na época era feia, depois veio ser Imbel. Esse local era usado para sair o carregamento, né, das carretinhas, tratores, com pólvora, né, com munição, para os paióis, que é onde hoje está o Corpo de Bombeiros, né? A sede do Corpo de Bombeiros. Localizamos uma das oficinas de munições de artilharia. Uma fase da organização do cartucho. Agora, já todos acabados e seu encunhetamento final. Rômulo, a gente falou sobre a explosão, a gente falou o que isso impactou a população, o entorno, o pessoal aqui da região. Mas o que a gente pode falar também de impacto positivo? Por exemplo, qual foi o impacto econômico que a indústria ela trouxe aqui para essa região? Inclusive, esse impacto negativo, que é a questão dos acidentes, da periculosidade da fábrica, isso é uma coisa muito explorada, mas que não é realmente a parte, digamos assim, mais relevante dessa fábrica aqui, que está praticamente 90 anos funcionando aqui ininterruptamente. Ela só teve um período, né, em 1992, que ela parou realmente definitivamente por conta da falência da Ingesa, que depois a Imbel assumiu novamente o parque industrial. O Exército, através da Imbel, assumiu o parque porque isso aqui é um parque tecnológico importante para o Brasil. Nos anos 40, houve aqui um grande desenvolvimento social em virtude da necessidade, porque aqui trabalhavam praticamente 700 a 800 pessoas. Já chegou a trabalhar em 1000 pessoas aqui nos anos 80. Então, o que acontece? Tinha que ter toda uma estrutura em torno da fábrica para suprir as necessidades dos colaboradores. Por exemplo, a Escola Almirante Barroso foi construída em virtude da necessidade de dar ensino primário aos filhos dos operários. Foi construído um ginásio, onde hoje é a BCR. Foi construído um cinema para entretenimento dos colaboradores. Foram construídas várias estruturas comerciais. Tinha uma seção comercial que já está extinta, que vendia produtos feitos na fábrica, como relógios. Então, essa estrutura, além das casas de operários, casas para os militares, toda essa estrutura que foi criada em torno da fábrica fez surgir o bairro de Benfica como um bairro que é hoje, um bairro comercial, um bairro que tem parque industrial e que desenvolveu de tal maneira que é praticamente um município dentro de Juiz de Fora. A Zona Norte é só uma das regiões da cidade que precisavam ter a sua história contada. Muitas outras ainda virão pela frente. Obrigado pela tua companhia nessa terceira temporada do Resgatando Juiz de Fora. Peraí, não sai daí ainda não. Eu preciso falar com você. O Resgatando Juiz de Fora vai dar um intervalo, vai dar uma pausa e a gente vai voltar em agosto. Enquanto isso, a gente vai buscando novas histórias, vai dando uma cara nova para o nosso programa. E eu já te aviso que para a próxima temporada a gente vai falar sobre uma paixão nacional e que tem uma história muito bacana aqui na nossa cidade e que vai te surpreender logo no primeiro episódio. Então, eu te espero em agosto para a gente continuar resgatando as memórias de Juiz de Fora. Até lá!